o segundo ai do Apocalipse. Ontem falamos do primeiro ai e hoje vamos falar do segundo. Apocalipse 8:13 diz o seguinte: Então olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. E em Apocalipse 9:12 diz: Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Então, vamos para o segundo ai. Já vimos que o primeiro ai foi aquele capítulo 9, de 1 a 12, onde o objetivo daqueles gafanhotos ou demônios será atormentar os homens por 5 meses. E vamos agora para o segundo ai, que tem um propósito diferente, Começa assim, Apocalipse 9:13. Tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Então a 6ª trombeta. Cada ai é uma trombeta. Embora ele só introduza essa terminologia de ai, aqui a partir da 5ª trombeta. E aí ele fala de 3 ais, que é a 5ª, a 6ª e a 7ª trombeta. Então a 6ª trombeta é o segundo ai que ele se refere aqui. Aí ele diz lá, verso 14: A qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então vamos analisar isso aí, 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então, temos que lembrar que o Apocalipse ele fala sempre de uma visão no céu, ou do céu, ou outra visão na terra, e até coisas de debaixo da terra. Então esses 4 anjos estão presos junto ao grande rio Eufrates. São 4 anjos que estão presos na terra. E ele dá a localização geográfica junto ao grande rio Eufrates. O rio Eufrates é um dos 4 rios que regam o Jardim do Éden, lá no 2º capítulo de Gênesis. Um dos 4 rios é o Eufrates. E hoje sabe-se que o rio Eufrates fica ali pelo Iraque, aquelas imediações ali do Iraque, embora possa ter havido alterações geográficas, mas pelo menos há uma ideia de que é por ali o rio Eufrates. E aí a linguagem do Apocalipse aqui está dizendo que existe 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Essa prisão desses anjos não sabemos como é, porque acreditamos aqui pela descrição, não é debaixo da terra, Judas fala de anjos que foram presos em prisões eternas, algemas eternas, mas acreditamos que isso aí é no Sheol, ou no Hades, ou no abismo. Pedro, na sua 2ª carta, ele fala de anjos que foram presos no Tártaro, anjos que não pecaram, anjos que pecaram, ele mantém presos no Tártaro, que também entendemos que é uma descrição do abismo. Mas esses 4 anjos aqui, eles estão presos na terra, junto ao grande rio Eufrates. Naturalmente existem coisas invisíveis, A Escritura fala de coisas visíveis e invisíveis. E provavelmente esses anjos são invisíveis, a prisão deles também são invisíveis. O sentido de prisão aqui seria mais atadura, atados, tem um sentido literalmente de atados. Pode ser prisão espiritual, não sabemos, certo que eles estão presos junto ao grande rio Eufrates. Esses anjos também são mencionados em Apocalipse 7. Vamos lá em Apocalipse 7,
partir do verso 1 diz assim: depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, novamente os 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Observe que aqui ele fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Não diz o céu, né? Porque sempre é esses 3 mundos aí. Eles têm esse poder de danificar a terra e o mar. Mas essa voz diz para eles: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos selados, e eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Acreditamos que isso ainda não aconteceu, portanto esses anjos ainda estão presos lá, junto ao grande rio Eufrates, aguardando a hora, né, que eles serão chamados para agir. E aí, prosseguindo aqui em Apocalipse 9, verso 15: e foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano. É importante salientar aqui essa datação, né, que ele faz aqui: hora, dia, mês e ano. Se nós formos olhar o profeta Ageu, ele faz muito, aliás, os profetas geralmente eles fazem muito assim, eles marcam o mês, não, o dia, o mês e o ano. É muito comum, né? Deus é muito assim criterioso, cuidadoso com essa questão da datação, da cronologia. É dia, mês e ano. Só que aqui fala da hora, né? Aqui fala que esses anjos estão preparados para a hora. Não é muito normal a hora aparecer, né? Aqui a hora, o dia, o mês e o ano. É uma hora definida, um tempo definido. E aí é bom lembrar aqui o seguinte: quando eu vejo alguém dizer assim, não se pode marcar a data da vinda de Jesus, porque ele disse que ele mesmo sabia. Só que naquela oportunidade ali, nos evangelhos, Jesus falou, nem o dia nem a hora, né? Ele disse, olha, nem o dia nem a hora ninguém sabe. Mas ele não falou nada a respeito do mês nem do ano. Então, se formos levar em consideração estritamente o que Jesus falou, e temos que fazer isso, não foi por acaso que ele omitiu o mês e o ano, porque os profetas geralmente eles falavam o mês e o ano também. Mas Jesus falou, o dia e a hora da sua vinda ninguém sabe. E hoje continua, acredito que sendo verdade, que o dia e a hora ninguém sabe da vinda de Jesus. Todavia ele não falou nada sobre o mês e o ano. Então, respeitando a autoridade de Jesus, eu creio que ele deixou em aberto para nós procurarmos descobrir o mês e o ano. E aqui nesse caso aqui é mencionado o dia, a hora, o dia, o mês e o ano, né? Para esses 4 anjos agirem. Então fecha esse parênteses aí sobre essa questão de Jesus e vamos prosseguir aqui. Eles estavam preparados a fim de matarem a terça parte dos homens. Em Apocalipse 6, 8, fala lá que vão ser mortos 1/4 da terra, né? A linguagem que é lá, a 4ª parte da terra. E aqui nesse caso aqui é 1/3 dos homens. Essa linguagem dos homens pode incluir homens e mulheres, né? Geralmente na escritura homens e mulheres são chamados de homem, ou homem e mulher os criou, né? O Adão, homem e mulher os criou e tal. Pode estar sempre em nomes de mulheres, acredito que sim. Que é no sentido antropomórfico que ele está aí, falando que esses 4 anjos irão matar uma terça parte, um terço dos homens. Se nós formos calcular hoje, e se levar em consideração a quantidade de pessoas da Terra hoje, acredito que esteja próximo de 8 bilhões. Um terço, se fosse 9 bilhões seria fácil, né? Seria 3 bilhões, mas está perto de 8, acredito eu.
será pelo menos mais de 2 bilhões de pessoas. A não ser que excluamos um quarto lá do 6,8, aí ficaríamos, vamos considerar que seja 8 bilhões. Ficaria somente 6 bilhões. Então, mesmo nesse sentido aí, seriam mortos aproximadamente 2 bilhões de pessoas. Ou serão, né? Porque aqui é o que ainda está no futuro que vai acontecer, né? Só podemos imaginar a carnificina que vai acontecer, né? Quase 2 bilhões de pessoas irão morrer. Porque esses anjos irão matar. Esse que é o problema. Eles serão, não sei se assassinados, né? Mas eles irão matar essas pessoas. Então temos que nos atentar para a linguagem da Escritura. E não adianta querer fugir daquilo que está escrito, né? E ver o que nós podemos fazer para nos livrar disso, para escapar. Porque quando Deus avisa antes, é para nós escaparmos dessas coisas que irão acontecer. É certo aqui que esses 4 anjos vão matar 1/3 dos homens. No caso aqui pode ser homens e mulheres, né? E aí vai ser muita gente morta, né? Trocando em miúdos aqui o texto, ele vai dizer o seguinte: 4 anjos, nesse momento agora eles estão presos, atados, junto ao grande rio Eufrates. Que tipo de prisão não sabemos, certamente são prisões espirituais, invisíveis, porque ninguém vê, né? Mas a Escritura falou, eles estão lá, eles vão ser soltos. Aí diz aí, verso 16, e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi o número deles. Então, ele falou até agora em 4 anjos, e agora ele está falando num exército de cavaleiros de 200 milhões. Considerando a linguagem geral da Escritura, eu creio que o anjo, dificilmente anjo anda só. Geralmente ele anda num exército de anjos, né? Legião de anjos, Jesus falou em legião de anjos, e tem um comandante. E às vezes só aparece um anjo, às vezes só o comandante, para que os seres humanos não se amedrontem, né? Porque causa medo ver um anjo. No caso, quando Josué encontrou o príncipe do exército do Senhor, ao sopé da muralha de Jericó, só apareceu ele com a espada desembaiada na mão. Eu creio que era o arcanjo Miguel, mas com certeza ele estava comandando o exército de anjos, só que não apareceu, só apareceu um para não amedrontar, creio eu, os seres humanos. Eu acredito que as muralhas de Jericó foram derrubadas pelos anjos, e a conquista de Canaã, que Josué foi vencendo exército após exército inimigo, com certeza os anjos de maneira invisível estavam lá para lutar em favor de Josué e do povo de Israel. Então, deduzimos aqui então que esses 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates, aguardando a hora, o dia, o mês e o ano, está dito aqui, né, para serem soltos para realizar essa tarefa. E cada um desses 4 anjos comanda um exército de 50 milhões de cavaleiros, né? Aqui é incluída a linguagem de cavaleiros. Parece aquele... Começa com os 7 selos, né? Aí vem os 4 cavaleiros do Apocalipse. Aqui retoma a linguagem de cavaleiros. No primeiro ai, que está no capítulo 9 de 1 em diante, 1 a 11, por aí, não fala de cavaleiros, fala de gafanhotos. E compara com escorpiões, né? E esses gafanhotos do início do capítulo 9, eles não vêm para matar, eles vêm para atormentar. Vão atormentar os homens por 5 meses. Só que nesse segundo ai aqui, eles não vêm para atormentar, eles vêm para matar. Está dito aqui, né? Eles vão matar 1/3 dos homens. Ou homens e mulheres, pode ser da humanidade. E aí, esse exército de 200 milhões nos faz chegar à conclusão que esses 4 anjos são 4 comandantes, cada um comanda um exército de 50 milhões desses seres aí. E aí ele vai fazer aqui uma descrição
dos cavaleiros, alguma descrição dos cavaleiros e também dos cavalos, né? Então, vem aí, verso 17. Assim vi os cavalos nesta visão. Então, aqui já não são gafanhotos, são cavalos, né? Aí depois ele vai descrever os cavaleiros. Os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e enxofre. Então, os cavaleiros agora, eles tinham couraça desses três elementos aí. E vem a descrição dos cavalos mais uma vez. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões. Vê só aqui a comparação, era como que, né? Leões são da terra. Conhecemos os animais da terra, leões. Então, a cabeceira eram como cabeça de leões, e das suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Então, esses cavalos, eles são semelhantes à nossa ideia de dragões, né? Que essa questão de dragões funciona. Voltou, né? Tá. Então, aí estão vendo aqui que esse segundo ai, que vai ser um morticínio, um genocídio, quase 2 bilhões de pessoas vão ser mortas. E ele está descrevendo que esses seres, que eu acredito que no momento eles estão invisíveis, né? Aqui não diz nem que eles saíram do abismo, não. Os gafanhotos saíram do abismo, mas isso aqui não diz que eles saíram do abismo. E esses 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates, eles podem estar num local invisível, de maneira invisível. Tem muitas coisas misteriosas que nós não sabemos, duvido que alguém saiba, né? A não ser aquilo que a Escritura revela. Mas vamos ver a informação aqui da Escritura. Aí, verso 18: por estes 3 foi morta a terça parte dos homens. Isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saiu das suas bocas. Então, cavalos, aqui ele fala que são cavalos, só que são cavalos diferentes dos nossos aqui da terra, né? Porque cabeça como de leão, saindo fogo, fumaça e enxofre da boca, parece um misto assim de dragão com leão, algo desse tipo aí, né? Existe esses seres do mundo espiritual ou do mundo dos mortos que nós não conhecemos, apenas pode ser comparado aos animais da terra, né? Aí diz aí, verso 19: porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Aqui ele está fazendo uma descrição, ele deixa os cavaleiros de lado, ele está fazendo uma descrição agora dos cavalos, né? Aí diz aí, porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. Então isso aqui não é mitologia grega, nem mitologia romana, nem os filmes, né, da Marvel. Isso aqui não é invenção humana, isso aqui é a Escritura, a revelação de Deus, né? Se cremos que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, como de fato cremos, ele está descrevendo criaturas reais, que um dia, eu creio que não chegou esse tempo aí, irão agir sobre a terra, cumprindo essa missão aí. É uma coisa assim de causar medo, né, naquele que não estiver preparado. Lembrando que os gafanhotos que vieram atormentar os homens no ai anterior, no primeiro ai, eles não poderiam atormentar os que tivessem o selo de Deus, que é o Espírito Santo, como eu falei. Isso daqui não está falando nada, mas acredito que isso aqui não é para a igreja, não é para os crentes, né? Essa mortandade, essa morte, esse genocídio aqui, é para os não crentes, né? Os que não creram, os que não se submeteram ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Deus avisa antes, para depois ninguém ter nenhum motivo para dizer que não foi avisado, né? Todo mundo está sendo avisado. Isso aqui não é para a igreja, digo mais. É por isso que a igreja, apesar da igreja sofrer perseguição, sempre sofreu, mas o destino que está reservado para aqueles que não são a igreja, não são o povo que se voltou para Deus em arrependimento, é um sofrimento
bem menor do que esses que serão enfrentados por esse povo que volta as costas para Deus, né? Aí vem aqui. Então, a descrição dos cavalos. Aqui quem está matando as pessoas são os cavalos. Aí diz que as pessoas estão sendo mortas pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que sai da boca dos cavalos. E aí, ela ainda vai dizer que esses cavalos, além de estar matando pessoas com a boca deles, dessa maneira, ainda eles têm caudas que são semelhantes a serpentes. E tem cabeça e com ela danificam. Então, acredito que a cauda desses cavalos, elas são como cabeça de serpentes. Provavelmente serpente venenosa, que vão também morder os seres humanos, né? Para poder matar, porque a missão deles é matar. Aqui está muito, muito bem descrito aí. Então a pergunta é, por que Deus revelou para o apóstolo João essa visão do Apocalipse e ainda aparece assim, fala com muita clareza, né? Ai dos que habitam sobre a terra, né? São aí os 3 ais. Em 8:13 ele fala desses 3 ais. Será que é para amedrontar o ser humano só por amedrontar? Acredito que não. Deus tem um propósito e esse propósito está revelado aí, né? Nesse próprio texto aí, que é no verso 20. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos. Ou seja, todo esse sofrimento, todo esse morticínio que Deus vai enviar, que eu acredito que não chegou o dia ainda, né? Visando que o ser humano se arrependa, né? Visando se arrepender. E aqui ele está dizendo que os outros homens que não foram mortos não se arrependeram. Parece que o propósito de Deus é assim, já que eles estão vendo tanta gente sendo morta por esses flagelos, ele chama aqui de pragas, né? Por estas pragas. Pragas como o praga ou peste pode descrever também uma epidemia, né? Um vírus ou coisa semelhante. Não sabemos. Eu até fico me perguntando que aqui não dá o tamanho desses seres aí, mas pode caber uma interpretação de uma praga ou de uma peste, quem sabe, né? Pode ser. Eles que não se arrependeram da obra das suas mãos. Aí vem, para não adorarem os demônios. Aí a questão com Deus, tanto com Deus como com o anticristo, tudo vai terminar em adoração, né? Porque o anticristo vai exigir adoração. Satanás tentou Jesus, dizendo, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, esses anjos caídos, eles querem adoração. Por isso que eles se rebelaram contra Deus, né? Porque Jesus disse, ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. A adoração do ser humano deve ser oferecida somente a Deus, ou a seu Filho Jesus Cristo, que essa é a descrição da Escritura, né? Porém, esses anjos caídos, como já estão realmente em rebeldia, eles querem adoração, eles querem ser adorados. E eles conseguem a adoração por meio de artifício, engano, mentira, vários subterfúgios, né? Então diz aqui, está dizendo que esses homens não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios. Olha só, demônios, você fala demônios. E os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Trocando em miúdo isso aqui é o seguinte, os demônios enganam o ser humano. E eles recebem a adoração por meio dos ídolos. Os ídolos são representação dos demônios ou dos deuses. Existem deuses. Eric von Däniken disse, eram os deuses astronautas? O nome que a Bíblia usa são anjos, né? E os anjos caídos, eles se apresentaram ao longo da história aos seres humanos como deuses. E nesse engano eles foram adorados. Eu vou continuar fazendo isso. E aí eles são adorados por meio de representação física deles, como Dagon, que era o deus cabeça de peixe dos filisteus, né, e tantos outros. Então não é diferente hoje. Deus está dizendo para que o ser humano, toda essa mortandade é para que o ser humano se arrependa
Paulo diz: dos ídolos vos voltaste para o Deus vivo, né? Esperar do céu a seu filho, que ele ressuscitou dentre os mortos. Então, o arrependimento mesmo diante de Deus, no caso, o evangelho veio para fazer isso, que os homens devem abandonar a adoração dos ídolos, porque através da adoração dos ídolos, eles estão oferecendo adoração aos demônios. Os demônios são os anjos caídos, são os deuses, né? Que enganam as pessoas. E aí, todo esse morticínio é para ver se o ser humano se arrepende da adoração dos falsos deuses e se voltar para adorar o único e verdadeiro Deus, né? E a seu Filho Jesus Cristo, a quem ele enviou. E aí ele continua no verso 21, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas fornicações, nem dos seus furtos. Se nós prestarmos atenção, o que ele está descrevendo aqui é o decálogo, né? Sabemos que os 10 mandamentos, eles foram registrados em duas tábuas de pedra. E aí a metade dos mandamentos foi escrito na primeira tábua, a outra metade na segunda tábua. E aí a gente observa que a primeira tábua, ela se refere, de maneira geral, aos deveres do ser humano para com Deus, né? Tipo assim, não terás outros deuses diante de mim. E esse é o primeiro mandamento. Ou então, não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E aqui, quando João, no Apocalipse, está dizendo que os seres humanos, todo esse morticínio, que esses anjos vão ser soltos e vão matar 1/3 dos homens, é para ver se o ser humano se arrepende dessa adoração e se volta para adorar o único Deus, que diz a Bíblia, é invisível, imortal, invisível, aquele que possui ele só a imortalidade, né? E aí o verso 21, ele fala da segunda tábua do decálogo, porque enquanto que a primeira tábua fala normalmente do dever do ser humano para com Deus, a segunda tábua registra a obrigação do ser humano para com o seu semelhante, né? Por isso que ele assim, aqui ele diz, né? Não se arrependeram dos seus homicídios, não matarás. É o 6º mandamento, o primeiro mandamento da segunda tábua. Nem do homicídio, nem das suas feitiçarias. A feitiçaria está incluída na primeira tábua. Nem da sua fornicação, não adulterarás, é um pecado de natureza sexual. E nem dos seus furtos. O 8º mandamento, não furtarás. Não furtarás, né? Então, quer dizer, o que Deus está cobrando aqui, nesses dias finais aí, que está sendo descrito aqui, o segundo ai, é que o ser humano se submeta à lei de Deus, né? Os 10 mandamentos, o decálogo, e que, naturalmente, nós sabemos, pelo ensino do Novo Testamento, que Jesus disse que toda a lei se resume num só mandamento. Aliás, em 2, nesse caso Jesus falou em 2, falou assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento, o mandamento mais importante, é o resumo da primeira tábua, né? E o segundo mandamento, semelhante a este, Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. É o resumo da segunda tábua. Embora a gente vai caminhando para as epístolas, tanto Paulo como João, eles vão chegando a um afunilamento, a resumir tudo num mandamento só. Diz, toda a lei se cumpre numa só palavra: ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque João diz assim: se você não ama seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E nesse caso aqui, no caso da linguagem que João usa, a gente entende que o próximo nesse caso seria o irmão, o outro crente, né? O amor ao outro crente, que é da família de Deus, que é um dos critérios do julgamento em Mateus 25. Tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Então, esse segundo ai está descrito aí em Apocalipse 9. Ele apresenta uma situação amedrontadora, né, para quem não estiver preparado. Mas
como diz o próprio texto aí, é um aviso de Deus antecipado para que os seres humanos se arrependam, né? E aí se voltem para Deus em arrependimento e obediência, né? E obediência para não cair nessa situação aí, né? Ó, nós estamos no planeta Terra, tem muita coisa que nós não sabemos que estão no planeta Terra de maneira invisível, né? Mas que são coisas terríveis. E um Deus todo-poderoso que controla tudo, naturalmente ele tem guardado os instrumentos do seu julgamento, o aspecto da ira de Deus, né? Geralmente se enfatiza somente o amor de Deus, né? O próprio João, na sua primeira epístola, ele fala Deus é amor, né? Só que Deus não é só amor, né? Ele também é justiça. Tem a ira de Deus, tem a teologia da ira de Deus que percorre toda a Bíblia, Velho e Novo Testamento. Então, nós temos que ser sábios e fazer assim uma reflexão, né? Será que quando chegar esse dia que esses 4 anjos vão ser soltos, né? E aí eles vão, não sei onde é que estão esses 200 milhões de cavaleiros com esses cavalos com essa aparência terrível, que vão matar 1/3 dos homens. Se eu estiver nesse tempo aqui, pode estar mais perto do que a gente pensa, né? Como é que eu posso fazer para escapar desse genocídio, desse morticínio e desses seres? Porque eles vão matar, diz aí, eles vão matar com o fogo, com a fumaça e com o enxofre que sai da boca dos cavalos. Que tipo de cavalo é esse? A gente não sabe. E também a cauda dos cavalos é com uma cabeça de serpente. É uma cabeça que tem boca e com ela danifica. Acredito que serpente venenosa, né? Podemos até ver essas representações em filmes sobre a mitologia grega, só que aqui não é a mitologia grega, aqui é a escritura, né, inspirada por Deus, que está falando, creio que literalmente, essas coisas. Então é melhor não pagar para ver, mas se preparar, né? Jesus ele é que pode nos guardar e proteger, desde que nós nos rendamos a Ele, nos submetamos a Ele e passemos a viver para servi-lo, né? Então, isso aí é o segundo ai. Ainda tem um terceiro ai, que no outro dia eu falarei, se Deus permitir.